E os meus irmãos disseram que também não foram visitar, né? Aleluia, Deus. E eu perguntando ao Senhor por que não tinha dado nada e eu ando daquela, né? Aleluia, Deus. E tudo tem um propósito do Senhor, né? Aleluia, Deus. E é sobre também esses fatores que nós vamos mergulhar hoje um pouquinho na palavra, né? E tudo que o Senhor faz na nossa vida, meus amados irmãos, é tudo para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, irmão, o Senhor às vezes Ele nos testa. Ele me testa você. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? E eu perguntando ao Senhor, né? Não deu nada porque uma dor daquela, né? Grande, não deu nada. Aleluia, Deus. E isso também não era só para minha dor, né? Mas para a igreja toda, né? Aleluia, Deus. E aí eu, depois que eu fiquei bom, eu fui orar, né? Eu achei que a dor é porque às vezes eu tenho um negocinho que eu oro, ficar aqui, eu pensei que era por causa disso, e começou incomodando até chegar o momento de estava um pouco dolorido, né? Aleluia, Deus. Acho que as irmãs que viram, né? Aleluia, Deus. Acho que até empanhava abrir os olhos. Mas tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E como a igreja aqui é composta mais de mulheres que homens, só eu mesmo, o Pedrinho, o irmão Hernando e o Tiago, mas o Tiago está com bastante tempo que não vem, né? É só composto de mulher, né? Aleluia, Deus. E conversando com o Espírito Santo, irmão, e o Espírito Santo, ele sempre quer que nós chegamos mais pertinho dele. Aleluia, Deus. E falando tudo aquilo com ele, e ele me deu uma resposta, e depois, mesmo ainda meio fraco, mas eu rindo com o Espírito Santo. E aquilo também que aconteceu, aleluia, porque ele queria que a igreja chegasse mais pertinho dele. Aí por quê? Aleluia, Deus. Porque ele me dizendo algo e eu fiquei interessante e depois eu fui chorar, né? Aleluia, Deus. Eu estava até contando, estava falando algo também para Sabrina, a gente começou a chorar sobre isso, porque o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, ele quer nós pertinho dele. Aleluia, Deus. E ele me mostrando algumas irmãs aqui. Se a mãe não pudesse ir, ela tinha ido ficar comigo lá. Aleluia, Deus. E ele me mostrando tudo isso. Aleluia, Deus. E ele disse, assim como elas estão preocupadas contigo, assim como elas poderiam abrir mão e às vezes ficar até na casa dela para mim, é assim que eu quero elas também pertinho de mim. Aleluia, Deus. Aí eu comecei, aleluia, Deus. É assim que eu também quero elas. Que essa preocupação que elas estavam contigo aqui no meio, essa preocupação também quero que elas venham me buscar. Para onde elas estiverem, eu esteja também com elas. Aleluia, Deus. Isso me aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Né? Então, tudo isso, mano, por Senhor mostrar, que às vezes ele mostra algo sobrenatural, mas não tem como a gente ver, ele faz, não. Aleluia, Deus. A dor estava um pouco grande, mas eu sabia que o Senhor diz, eu não vou morrer, que ainda não comprou ainda o que o Senhor falou. Aleluia, Deus. A gente só quer que passe a dor pra gente, né? Mas tudo tem um propósito. E também foi bom porque eu estava com 10 anos que não ia ao hospital. E foi bom que eu fiz o exame completo, né? Aleluia, Deus. Aleluia. Para quê? Para saber também a saúde. Eu entrei numa máquina. Né? A mãe que foi até a altura, eu estava aqui fechado. Eu sei que eu entrei numa máquina lá e não. Aleluia, Deus. Você viu os exames, não deu nada. Aleluia, Deus. Aí no exame custou um começo de uma pedazinha na urina, mas ele disse na hora que tomasse o remédio ia sair, né? E ele disse, não tem capacidade essa dor ser por causa disso. Porque a dor é que está gerando. E no segundo dia que eu tomei o remédio, aí quando eu urinei, aí saiu, ele disse, continua tomando esse remédio, mas esse remédio é um pouquinho forte. Às vezes eu quero passar o dia deitado, aleluia, Deus. Tipo um cansaço, né? Aleluia, Deus. Mas ele pediu para eu tomar só para acabar. A única coisa que tinha era essa pedazinha na urina, né? Aí tomar logo para não dar problema mais na frente, né? Mas ele que era tão pequenininho que não tinha como você daqui, né? Aleluia, Deus. Mas o resto, sangue, urina, é tudo, check-up completo, né? Aleluia, Deus. Então hoje estou novinho e é sobre isso que nós vamos trabalhar um pouquinho, né? Aleluia, Deus. Aí quarta eu estava pensando em fazer o culto, mas estava com a lerdeza, estava assim tão, aleluia, Deus, eu fazer só uma oração. E é isso que eu estava até falando para a irmã, depois pediu quando chegou.
para, aleluia, Deus. É por isso que eu estou trazendo esse ensinamento. E também logo, irmão, também estou indo mais frequentemente para Santana de Acaraú. E depois, agora no outro sábado eu estou indo para Montada. A gente já vai começar um trabalho lá também. Eu vou pregar lá, acho que eu até botei o menino fez um cartaz, que eu não gosto muito, porque eu sou muito feio, eu não gosto de sair dos cartazes. Aleluia, Deus. E aí nós vamos para lá. Dependendo se nós ganhar a família lá que quer que a gente vá, a gente vai começar a fazer culto lá também. Por isso eu quero que as minhas irmãs se cheguem mais do Senhor. E tudo isso em um propósito. Como o Senhor fez isso para ver a preocupação de vocês comigo, é essa também a preocupação que Ele quer com vocês, com a obra do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E ontem, me deparei com uma daquelas pessoas que estavam aqui, lá no monte, aleluia, Deus. E desde já também, eles acharam interessante, quem aqui tinha ajeitado tudo aqui, ele foi a minha lá. Eu não sou muito de ajeitar essas coisas, não, Aleluia, Deus. Igreja grande, irmão, que tem um potencial, aleluia, Deus. E que o Senhor venha abençoar vocês, cada uma de vocês, E se as irmãs quiserem, não na igreja em si, porque isso aqui o Senhor não vai levar, Mas se as irmãs quiserem, vocês podem deixar ela bonitinha, que as mulheres sabem agitar as coisas mais do que o homem, Às vezes eu faço aqui uns arranjos, mas fica, aleluia, Deus, mas quando as mulheres vêm, aleluia, Deus. E tudo isso aqui foi vocês que, aleluia, compraram, aleluia, Deus. Isso aqui é o símbolo da igreja. Isso aqui foi feito também. Depois ele vai vir esse símbolo, o símbolozinho, por documento, para todas as coisas, tá bom? E antes de nós começar, também anunciando mais uma vez o livro. Alguns irmãos quiserem adquirir, ou então bem quiserem vender, o que entrar para nós ajudar na obra. Aí eu disse, Senhor, eu não vou querer nada não, porque se eu vendesse por 40, eu ia ganhar R$5. Aí eu disse, Senhor, pois os 5 eu não vou querer, eu vou vender só por 35, o que ficar vai ficar para a obra. E aí se eu vendesse pelos 40, os 5 ia ficar para a minha despesa, para o meu trabalho. Eu disse, Senhor, eu vou tirar os 5 e vou deixar pelos 30, Aleluia, Deus. Aí as irmãs que vender vão ganhar também uma comissão para vender, tá bom? Aleluia, Deus. Aí entrou alguns também e alguém comprou. Ontem eu levei o presídio, doei alguns no presídio, aí vou doar outros, Aleluia. Então, para o patrocinador. E muitas, eu creio que umas pessoas que vão ler vão sair convertidas daquele presídio, Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, até as mulheres que viajam comigo já encomendaram para levar para as pessoas deles que estão lá, que eu mostrei elas, começaram a ler, ela disse, nós vamos ler. No dia 20 já tem encomenda para algumas delas, E está vindo mais 3. Essa aqui é a primeira parte, a primeira versão, e está vindo mais 3, o mesmo conteúdo, mas aqui fala sobre a purificação, o outro vai falar sobre a qualificação. Isso aqui é tudo as pregações que eu prego aqui e depois eu escrevo para outras pessoas, se alcançar outras pessoas, não só vocês, entendeu? Aleluia, Deus. Aí então vai ter a qualificação, capacitação, e a imagem e semelhança de Cristo Jesus, Aqui cada desenho desse aqui é um temazinho. Eu botei aqui que é para os irmãos ficar achar bem bonita, comprar mesmo pelas figurinhas, Aleluia, fazer as figurinhas, Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a gente está ajeitando também as figurazinhas. O irmão está ajeitando também porque ele quer vender na internet. O irmão que escreve, que me ajuda a editar. Aleluia, Deus. Então, aleluia, Deus. Esse aqui está representando o apóstolo Paulo. Aqui é o antes e o depois. Aleluia, Deus. Aí depois, se as irmãs quiserem ver direito ali, aí compra um, pega um aí. Aleluia, Deus. Aí eu boto aqui que entra depois as irmãs verem, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas essa noite, irmão, nós vamos começar essa palavra em Ezequiel capítulo 44 e o versículo é o 5. Nós vamos a partir do versículo 5. Hoje nós vamos ficar só nesse capítulo, que eu quero explicar um pouquinho a qual o Senhor ele falou comigo. Ezequiel capítulo 44 e versículo 5. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Aleluia. Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, Ele é fiel para fazer,
Também a irmãzinha que fica na frente da obra lá de Santana viu os vídeos e mandou também um parabéns para vocês também. Aleluia, Deus. E ela disse que eles não vêm porque é muito longe, né? E eles não têm condições de vir aqui um dia cultuar mais nós, né? Mas eu vou fazer tudo para trazer um dia para ela pregar. Ela é uma senhorazinha assim, magrinha, mas é bênção do Senhor Jesus, tá bom? Aleluia, Deus. E quem sabe, depois, na segunda semana do ano que vem, eu estou indo mais um Pedrinho, mais um irmão, a gente vai fazer um culto. Ela arranjou lá uma praça, nós vamos fazer um evento lá na praça, né? Aí daqui porque nós vamos de manhã, né? Porque a gente tem que evangelizar lá, né? Se fosse à noite, os irmãos soubessem onde era, de noite dava para ir, né? No carro, né? Mas nós vamos sair, vamos estar no sábado, que não tem a escola para Pedrinho, nós vamos de carro, levar o som. Com aquele irmão que orou aqui por último, ele está disponibilizando o carro. O carro fechado, mas quando as irmãs quiserem visitar alguma coisa, é só se disser que eu falo para ele, ele vem, tá bom? Para levar minhas irmãs. Então, depois nós vamos lá, aleluia, Deus. E desde já, irmão, eu vou começar a pedir algo às minhas irmãs. Desde já, aí queria que as irmãs, uma que se garante mais, fosse arrumando 1 quilo de alimento para nós levar para lá uma cesta básica. Eu quero fazer um sorteio, né? Como só é uma cesta básica, se eu fosse dar, eu ia dar logo o primeiro que eu visse, né? Mais um sorteio pelo papelzinho, né? Que aí aquele que ganhar não foi babança, né? Aí cada um vai arrumando 1 quilo de alimento, né? Quando tiver pronto, aí a gente faz uma cestinha, né? E a gente leva para a gente doar lá, tá bom? Aleluia, Deus. Que puder dar 1 quilo, dá. Que puder dar 2, dá, né? Aleluia, Deus, e nós vamos fazer isso para levar essa cestinha lá, tá bom? Aí tem até umas roupinhas já guardadas, aí eu não tinha levado ainda já tudo para quando a gente for, eu levar logo tudo. Porque eu só ia de moto, agora quando eu for de carro, aí dá para botar no bagagem de carro, dá para... Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a gente vai fazer esse culto lá, né? E nós temos mais, irmão, é porque a condições é pouca. Tem outro convite, lá também lá tem 3 pessoas. Sítio Alegre, que é o lugar do Leandro, né? Só que é bastante longe. Para eu ir para lá, na minha moto eu gasto R$100 para ir para lá, né? Aleluia, Deus. Aí, de carro, eu fui com um menino de carro, nós gastamos o mesmo tanto, né? Ele levou mais pessoas, né? Aleluia, Deus. Então, as irmãzinhas, até os pastores, irmã, traga esse irmão para cá, aleluia, Deus. Aí ela disse, irmão, é porque é muito longe, ele vem para cá. No lugar que a gente ajuda com a gasolina que ele tem, vai ajudar nós aqui. Aleluia, Deus. Mas isso tudo é para honrar a glória do Senhor Jesus, né? E vocês vão se preparando, irmão, que eu quero levar vocês também para pregar, para louvar nesses cantos. Aleluia, Deus. Quero ver vocês também dando lugar, pulando, marchando, falando em línguas, colocando as mãos sobre os enfermos, eles sendo curados. Aleluia, Deus. Isso é para nós, isso é para você. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? E a gente está finalizando de pagar, porque eu tinha entrado na dívida da igreja, pagando documento, aí faltava essas coisas aqui que eu parcelei em 12 vezes, né? Era um ano todo pagando, aleluia, Deus, essas coisas aqui, porque nós sabemos que quando nós começamos aqui, nós não tinha isso aqui, nós era só no play boca, né? Aí o menino doou a caixa, a gente começou até arrumar o cartão, compramos isso aqui. Aleluia, Deus. Essas cadeiras também não tinham as cadeiras também foi, aleluia, Deus. E o Senhor deu certo, né? Eu não comprei ainda mais cadeiras, irmão, mas não tem irmão ainda. Mas você viu aquilo que aconteceu naquela quarta-feira? A irmã do irmão Adriano, quando ela se congregar conosco, ela teve uma visão assim, irmão, eu vi uma visão e eu vi a igreja cheia de gente fora aí, era que tinha gente. Aí eu digo, meu Deus. Quando foi no dia do culto, eu me lembrei da visão dela, né? Que aqui estava cheio fora do bocado de gente, né? Aleluia, Deus. E o Senhor já tinha me mostrado 50 pessoas aqui, antes de começar, 50 pessoas. Aleluia, Deus. E aí eu digo, Senhor, né? Eu com essas 50 pessoas, nós podemos fazer algo grandioso aqui na Jutiana e até na Caraú, né? Aleluia, Deus. Aí depois o Senhor usou um varão e disse, ó, irmão, compra mais 50 cadeiras, que vai dar 100 pessoas ali
e fora os outros cantos que vocês vão sair, né? Aleluia. Eu tenho crido, irmão. Porque no começo, pastor, no começo, eu queria desistir, irmão. Eu dizia que não ia pregar mais, eu começava a chorar, né? E eu disse, eu não vou. É igual um menino quando o pai manda fazer algo que ele quer, eu não vou. Aleluia, Deus, eu não vou mais pregar. Aleluia, Deus. Eu vou fazer com os irmãos, me sentar na última cadeira lá de trás, eu não quero mais saber de microfone. Aí o Senhor vinha, aí pega aquele louvor que foi louvado. Aí eu não sei o que é que eu tinha, né? Eu sei que o Senhor, aleluia, Deus, que o amor dele é maravilhoso. O amor dele é maravilhoso. E ele tem isso tudo para nos dar. Ele tem os dons espirituais. Aleluia, Deus. Ele tem os dons espirituais para nos dar. E nós temos visto mulheres, pessoas acorrentadas pelo inimigo. Estou me deparando com pessoas até mesmo estão frequentando a igreja, mas eles estão acorrentados. É tanto que, acho que, não sei se foi ontem, acho que foi, ou foi sexta, não me lembro. Eu fui chamado para uma casa, orei pela irmã, mas eu saí um pouco triste porque eu queria mais. Porque a enfermidade dela não era para a morte, né? Mas às vezes, quando o Senhor não opera aquilo que a gente queria, né? A minha vontade é me ficar no lugar dela, né? Aleluia, Deus. Mas a gente foi ontem e graças a Deus ela estava bem melhor, a gente terminou a oração e o nome do Senhor foi glorificado, né? Aleluia, Deus. E sim, irmão, e nós fazemos algo grandioso que o Senhor é fiel para fazer. E no começo do ano a gente vai voltar à Santa Ceia, porque a gente tinha parado a Santa Ceia, né? Aleluia, Deus. O irmão Pedrinho vai se batizar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a gente vai voltar à Santa Ceia, vai ser no primeiro domingo do mês. Por quê, irmão? Porque o primeiro domingo do mês, os irmãos que sentir de Deus, eles podem trazer o que é uma oferta de primícia. E o que é isso, irmão? Oferta de primícia, você pode derrubar todo o jugo do inimigo da sua casa, da sua família, dos seus filhos, geracional, porque é uma oferta que chama a atenção do Senhor. E a primeira oferta de primícia foi dada por quem? Por Abel. E por causa dessa oferta, o próprio irmão dele matou ele, porque a Bíblia diz que o Senhor achou graça perante a oferta de primícia. E muitas pessoas, eles não são ensinadas desse jeito. Isso foi o Senhor que me ensinou sobre isso. Eu toda vez do mês, todo primeiro domingo ou primeiro dia do mês, às vezes até 50 centavos eu dou, o que entra, o primeiro que eu entro é do Senhor. Tudo que entra, os primeiros livros que entrou, irmão, foi de oferta para o Senhor. Aleluia, Deus. Eu dei de oferta para o Senhor. E aí, quando foi para comprar o santo, cadê o dinheiro? Aleluia, Deus. Aí, eu digo, agora ficou ruim. Então, irmão, eu fiquei ali preocupado, que eu já tinha mandado a mulher fabricar, e aí chegou o dia, estava chegando o dia, e eu disse, não, mas eu vou pedir o dinheiro emprestado e eu compro, pago a mulher. Aleluia. Que justamente foi assim, chegaram agora, nesses papelzinhos aí. Então, irmão, e aí chegou a noite, amanheceu o dia, e era para eu ir de tarde. E eu caçando na mente onde era que eu ia pedir emprestado. Aleluia, Deus. E aí eu mexendo aqui no celular, aí mexi no errado, no aplicativo do Pix, né? Do Unibank, acho que é o nome. Aí mexi errado, e quando eu vi apareceu o tanto de dinheiro que eu tinha para pagar lá, estava no Pix. Aí fiquei ligando pro menino que às vezes deposita um dinheiro para ajudar aqui. Você tá, não. Aí fui pro outro, e você, não, botei. Aí mandei um, rapaz, que não tem nome de ninguém aqui depositou não. Tem nome de ninguém não. Aí cheguei lá todo mês, disse, irmão, você recebe o Pix, o dinheiro? Aleluia, Deus, aí recebeu na hora, aí passou o Pix, bem certinho, irmão, não passou nada, nem tirou nada. Aleluia, Deus. Aí, para dizer, sobrou 10 reais, que era o dinheiro de botar gasolina da moto para ir e vir, né? Aleluia, Deus. Aí depois, agora você ficou olhando, mas não apareceu mais não. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Mas é isso que o Senhor faz, irmão. E Ele pode fazer isso também na sua vida. E isso é a experiência que eu estou contando, irmão, porque isso aumenta a minha fé e aumenta a sua fé também.
Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E então o Senhor é muito maravilhoso. E é sobre isso que eu quero pregar um pouquinho sobre as minhas irmãs, né? E se as irmãs não entenderem, irmão, pode perguntar, se tiver alguma dúvida, o que eu puder responder, nós vamos, aleluia, Deus, fazer, né? Aleluia, Deus. Se eu me lembrar de algum anúncio nos outros cultos, eu vou anunciando, tá bom? Aleluia, Deus. Ezequiel, capítulo 44 e o versículo 5. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E duas igrejas já querem copiar, já mandaram fazer essas bichinhas aqui para botar nos altares dela, né? Duas igrejas já. A pastora do pastor Pedro, né? Já encomendou. E a irmã lá da Santana também já, né? Aleluia, Deus. Já estava pesquisando preço para mandar fazer, né? Aleluia, Deus. E aí, futuramente, talvez, né? E a irmã vai, o Senhor abençoar para abençoar com esse trabalho, né? Muito bonito, né? Aleluia, Deus, que o Senhor venha abençoar ela, né? Outra coisa, irmão, que eu não falei, né? Aleluia, Deus, mas agora eu vou falar que alguns irmãos. Lembrando que aqui é o nosso pilar. Se alguns irmãos quiserem, né, ofertar, porque na outra vez eu falei, né? Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Aí os irmãos só botar aí. Aleluia, Deus. Então, os irmãos já encontraram Ezequiel 44, 5. Aleluia, Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui foi uma revelação que o Senhor me deu, irmão, alguns anos atrás. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-me o Senhor, filho do homem, toma bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disse. Tudo quanto eu te disser. De todas as determinações a respeito da casa de quem? Do Senhor. E todas as leis delas. Toma bem quanto pode entrar no templo. E quem deve ser excluído do santuário. Vamos ler o 6 e depois nós vamos voltar a ler ele todo de versículo por versículo. Vamos 6. Disse-me aos rebeldes da casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, basta-vos todas vossas abominações, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus e aleluia. Meu queridos amados irmãos, hoje eu vou tentar falar um pouco baixo, porque eu não quero passar muito, porque eu fico, aleluia Deus, que às vezes eu falo alto, né? Aleluia, mas vai dar certo. Quando nós vemos Ezequiel ele falando isso aqui para o povo de Israel, o Senhor começou a falar com ele no capítulo 40 desse mesmo livro. A Bíblia diz que o Senhor trouxe uma visão a Ezequiel, e a partir daquele momento ele começou a explicar a ele sobre a casa de Deus, sobre o santuário de Deus. Ezequiel era um homem que tinha sido levado de Israel cativo para a Babilônia. Aquele homem ele vinha de uma linhagem, irmão, de sacerdote. Aquele homem ele ia se levantar para ser um sacerdote. Mas quando ele foi levado cativo, o povo da Babilônia colocaram eles num lugar chamado Rio Quebar. Era nas margens de um rio. E por que eles fizeram isso, irmão? Porque o povo de Israel, eles se acostumaram, vamos dizer que não se acostumaram, foi quase obrigado a fazer tijolos. Quando eles eram cativos no Egito, o Egito cresceu tremendo, irmão, por causa do povo de Israel. O povo, eles moravam na beira do rio Nilo, e lá eles construíam o que? Era tijolos.
tijolos quadrados, eu esqueci até o nome do tijolo, tijolo comum, se eu não me engano, que era para fazer as construções. E o meu pai fala que as mulheres carregavam à noite, ela jovem, carregavam na cabeça os tijolos para fazer algumas construção pública, como ele disse, o cemitério. Eu tenho uma tia que, a avó da menina ali, que o pai disse que ela, à noite, mais noite, ela carregava tijolo na cabeça para fazer aquele cemitério, né? Então, os tijolos naquela época eram quase semelhantes desse jeito. Era feito com uma argila e uma espécie de capim, e eles faziam tudo aquilo e depois ia para o fogo, né? Como lá era um tijolo maior, ele precisava de tudo aqui. Tudo isso. Aqui não, aqui era um tijolo menor, só precisava da massa, ia para o fogo e pronto, ali ele ficava bom. Então o povo de Israel, ele sabia fazer essas coisas. E por ele saber fazer essas coisas, irmão, quando eles eram levados cativo, então aquela cidade que levava esse cativo, ela começava a prosperar, irmão. Por quê? Porque o Senhor tinha liberado uma bênção a Abraão, por intermédio do seu povo. Aleluia, Deus. Então, enquanto o povo estava lá cativo, o povo estava prosperando. Para você entender uma coisa, irmão, quando você está na presença do Senhor, mesmo você passando momentos difíceis, mas as pessoas que estão perto de você estão prosperando. O Egito cresceu de um jeito tão grande por causa do povo do Egito, por causa do povo de Israel, que chegou um momento que ele quis matar todo menino que nascia, porque ele já estava ficando tudo grande. E cada dia mais prosperava. Para você ter uma ideia, quando José foi levado para o Egito, o Senhor trouxe uma revelação grandiosa para José, que aquilo fez com que o Egito ele sobrevivesse de geração em geração. O homem que estava no governo, quando teve um sonho, um dia eu vou pregar só sobre os sonhos, irmão, a dimensão do sonho. Eu estou estudando, para o Senhor me dar um dia eu vou pregar vocês sobre a dimensão do sonho. Então, o homem teve um sonho, mas ele não interpretou o sonho. Ele estava louco com aquele sonho, e por intermédio disso, irmão, aleluia, Deus, o Senhor levantou um homem chamado José, para que interpretar aquele sonho, para que aquela nação, ela não padecesse. Olha o privilégio de uma pessoa que serve o Senhor Jesus. Aquele homem preso, aquele homem cativo, sendo vendido pelos seus irmãos. Aquele homem agora também sendo acusado pela mulher de Potifar. Ele tinha tudo, irmão, para largar a promessa de Deus e dizer, em outras palavras, quem quiser se lascar para lá, se lasca. Eu não vou, aleluia, sofrer mais pelos outros, não. Mas ele ficou na dispensação. E quando o Senhor revelou esse sonho, ele tinha a interpretação correta. Aleluia, Deus. E por intermédio disso, eu quero liberar uma palavra profética para você. Então, no meio do caos, irmão, no meio de muitas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, você pode ser como um José do Egito. Você pode trazer algo extraordinário para as pessoas que estão no mundo, para a pessoa da sua família que ainda não conhece Jesus. No momento difícil, aleluia, Deus, você pode trazer prosperidade para a sua família. No momento difícil, aquele faraó, ele era um homem que não se via a Deus, mas por causa de José, ele prosperou tudo. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Olha para você ver o poder que eu e você tem no mundo espiritual. Aleluia, Deus. E quando você é reta perante o Senhor, pode estar dando errado na sua vida, irmão, mas as pessoas estão perto de você, ele está sendo livre de um acidente, ele está sendo livre de toda espécie do inimigo, porque as bênçãos do Senhor estão sobre você. Você é o que, irmão? Um portador das bênçãos do Senhor. Aleluia, Deus. E então, por intermédio disso, o Senhor deu livramento ao Egito. De que, irmão? De fome. Aleluia, Deus. Então, o povo foi levado para a Babilônia. E lá eles foram lançados ao rio Quebar. Imagine um homem como Ezequiel, que era de uma família nobre, que ia ser um sacerdote. O sacerdote ele não podia se contaminar com nada, irmão. Até uma pessoa que tivesse morto, a não ser se fosse da sua família. Se ele pegasse, ele ia ficar contaminado por 7 dias. Depois de 7
Aleluia, Deus. E agora Ezequiel é levado para o exílio e agora é jogado lá no rio Quebar. Mas um certo dia o Senhor tem um encontro com Ezequiel. E ali abre a visão de Ezequiel e começa a mostrar o que ele deveria fazer. Aleluia, Deus. E nos momentos difíceis da nossa vida, o Senhor sempre se revela para nós, irmão. E começa a nos revelar como nós devemos fazer. Como nós devemos prosseguir na sua presença. Então, ele traz uma visão para Ezequiel passar para o povo, como ele construísse o templo do Senhor. Por quê, irmão? Porque agora, depois que Nabucodonosor invade Israel, ele destrói o quê? O templo de Salomão. Então, o templo, a cidade é toda destruída, irmão. E então, agora eles tinham que reconstruir tudo aquilo. A cidade, os muros, e reconstruir o templo da casa do Senhor. Então, ele abriu essa visão a Ezequiel. E Ezequiel começou a mostrar para o povo como seria agora a glória da segunda casa, né? Vamos dizer assim. Aleluia, Deus. E nós sabemos, irmão, quando nós começamos a ler a Bíblia, e quando você chega em Lamentações, que é um livro de Jeremias, irmão, vocês vão ver como a nossa desobediência traz algo grandioso. E quando nós começamos a mergulhar mais e mais nas crônicas, em Reis, nós vamos ver que as mulheres, no momento difícil, que Nabucodonosor invadiu toda Jerusalém, e ele passou 18 meses arrodeando a cidade. Nem entrava água e nem saía água, nem entrava comida e nem saía comida. E o que foi que aconteceu, irmão? Começou a entrar fome na cidade de Israel. E o que foi que aconteceu mais, irmão? As mulheres começaram a cozinhar os seus filhos para se alimentar. Aleluia, Deus. As crianças morriam de fome e elas o que? Cozinhavam os seus filhos para comer. Aleluia, Deus. De tanta grande a fome estava. Mas por que isso, irmão? Porque a liderança do país, porque o homem que estava responsável para cuidar do povo, ele tinha que abandonar o caminho do Senhor. E quando uma pessoa que está na frente do país, ele está na frente da obra do Senhor, irmão, que ele começa a desobedecer ao Senhor, ele não sofre muito, mas quem é que vai sofrer? A população. Vai sofrer os mais pobres da nação. Aleluia, Deus. Ele, sendo rei, ele estava lá no palácio. Os seus filhos não passavam fome, mas aquelas pessoas mais pobres começaram a passar fome. E nesse período, esse homem foi levado cativo. Aqueles que se renderam e foram levados cativo, né, conseguiram escapar. Mas alguns não conseguiram escapar e morreram de fome. Aleluia. E o Senhor destruiu tudo. O Senhor permitiu, Nabucodonosor destruiu tudo. Aleluia, Deus. E lançou fogo. O templo que Salomão tinha gastado um absurdo para fazer agora estava só ruína. Só que o Senhor queria reconstruir aquilo de novo, irmão. O Senhor queria fazer aquilo de novo. Mas para isso ele queria o quê? Escolher um homem para levar as boas novas de salvação, né, pastor? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E hoje também não é diferente, irmão. Hoje o Senhor também nos escolhe, irmão, para nós levar algo diferente. Para nós levar o que? Restituição. Aquelas pessoas que estão afastadas, aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Porque essas pessoas também representam o quê? Um santuário de Deus. Porque nós somos um templo e morada do Espírito Santo. Mas voltando aqui para a palavra, então Ezequiel ele teve essa visão. E na visão, o Senhor, ele começou a dizer a ele como agora poderia fazer. Então no versículo a qual nós lemos, ele começa a dizer a ele, para ele que prestar atenção no que ele ia dizer. Aleluia, Deus. Como nós vamos trabalhar só no capítulo, ele é muito longo, nós vamos trabalhar nos versículos. O primeiro versículo nós vamos trabalhar o 5, que diz assim: então o Senhor me disse, homem mortal, presta atenção em tudo o que você vê e ouve. Eu estou lendo outra versão aqui. Aqui eu estou lendo outra versão.
Aleluia, Deus. Eu estou lendo outra versão, mas é a mesma. É que eu trago outra versão mais explicada para as duas versões, né? Aleluia, Deus. Mas é o mesmo capítulo, versículo 5. Vou voltar, diz assim: então disse o Senhor, homem mortal, que é a mesma coisa de filho do homem, preste atenção em tudo o que você vê e ouve. Eu vou lhe dar a listas e regulamento do tempo, norte, bem, quase as pessoas que têm permissão para entrar no templo e os que não devem entrar. Amém? Glória a Deus e aleluia. Aí hoje nós temos um debate teológico dos homens sábios e intelectual sobre as palavras do Senhor Jesus. Então aqui ele começa a falar sobre as pessoas que poderiam entrar no templo e os que não poderiam. Naquele tempo tinha uma tribo de Israel que era permitido fazer o sacrifício, que era a tribo de Levi. As outras tribos, eles trabalhavam e ajudavam a tribo de Levi. Só que nesse período a tribo de Levi tinha o quê? Se corrompido. Aleluia, Deus. E o Senhor estava dizendo: tu presta atenção quem é as pessoas que vocês vão colocar lá dentro para trabalhar. Aleluia, Deus. Então ele começou a explicar ao povo realmente quem deveria e quem não deveria servir na casa do Senhor. Hoje, como o véu foi quebrado, hoje todo mundo ele tem a participação de trabalhar no templo, com cada um com a sua função. Aleluia, Deus. E por que isso, irmão? Porque agora o povo de Israel tinha colocado todas pessoas para trabalhar lá dentro. Tinha pessoas que eles estavam fazendo coisas totalmente erradas, estavam ministrando na casa do Senhor. E ele diz: presta atenção. Aí ele começa a dizer a lista. E então, quando ele começou a mostrar a lista, aleluia, Deus, aí então nós vamos ver adiante. E ele diz: presta atenção, ouve bem. Então nós temos que ouvir bem, prestar atenção que o Senhor nos mostra e ouvir bem o que ele nos fala, para poder nós botar adiante. O versículo 6, quem pode ler o versículo 6? Aleluia, Deus. Vamos ler versículo por versículo. Disse ao rebelde a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová. Amém? Amém? Aleluia, Deus. Agora eu quero que você continue o 7, que é para a gente trazer a resposta aqui. Porque introduziu entre estrangeiros e em quem os Jeová de coração misericordioso da carne, para entrar no meu santuário para profetizar. Amém? Aleluia, Deus. Aí aqui ele começa a dizer, o 6 ele diz: diga aos israelitas rebeldes que eu, o Senhor, não vos tolerei, mas as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Ou seja, os homens, eles estão fazendo algo errado. E eles estavam fazendo algo errado, pastora. E quando era a noite, ele subiu para o templo para ministrar a palavra do Senhor para o povo. Ou seja, ele ia levar sacrifício para mostrar para o Senhor. Só que o Senhor, ele não recebia o sacrifício. Eu marquei aqui, mas eu não vou mandar os irmãos abrir. Lá em Malaquias diz que tinha que levar um cordeiro saudável. E os cordeiros saudáveis eles separavam, e o que é que eles levavam para o Senhor, para o altar do Senhor? Aquelas que estavam com a patinha quebrada, aquelas que estavam magras. Aleluia, é isso que eles levavam para o Senhor. Aleluia, Deus. Então o Senhor disse: olha, presta atenção. E essas abominações eu não quero dentro da casa do Senhor. E agora, por dia de hoje, nós não levamos um cordeiro. Agora o que é que nós levamos? Adoração. Quando nós levamos uma adoração perfeita, agradável, como diz lá Romanos capítulo 12, então o Senhor, Ele recebe de todo grato, irmão. E o nome dele começa a ser glorificado, porque pela sua adoração, pelo seu louvor, pelo seu comportamento na casa do Senhor. Aleluia, Deus.
Irmão, mas hoje tem pessoas desse jeito? Tem, infelizmente tem, irmão. Aleluia, Deus. Tem pessoas que, eu estava até com um pastor que a gente conversa bastante, aleluia, Deus, e ele é influente, a gente conversa pela internet. E ele disse que ele é famoso, né? E ele disse que foi preciso o Senhor ocultar ele 6 anos, escondeu ele 6 anos. E ele disse, Senhor, por que agora eu não prego mais, agora eu não tenho aquela higiene que eu tenho, a mídia agora não vive atrás de mim. Ele disse, olha, para não perder tua alma. Porque ele disse, quando terminava esses eventos tão grandiosos, irmão, que tem aí nas redes sociais e coisas, quando terminava, ele ia mais os outros pastores para os hotéis. Aí era bebida, era mulher, era igual um cantor famoso, entendeu? Esses cantores, a maioria, ele disse que não é todo, mas a maioria. Aí ele disse que um dia estava no eventozão, aí o cara terminou de pregar, curou pessoas, aí sentou perto do pastor, aí tinha um cara de conjunto de jovens, aí olhou para o pastor e disse, pastor, aí no meio da jovem tem que separar uns aí não, para ir lá pro quarto lá com ele, né? E ele vindo aqui, ele disse, meu Deus, esses homens estão brincando com a tua palavra. E para ele não se corromper, o Senhor que guardou ele 6 anos. Aí não tinha agenda, não tinha nada. E os outros não quiseram se humilhar. Disse, irmão, se nós for fazer que nem tu, nós não vamos ter essa mídia toda. Nós não vamos ser chamados pelas igrejas grandes para ser pregado. Aleluia, Deus. No tempo de Israel estava nessa situação, irmão. Os homens eles estavam fazendo de tudo que era jeito. Mas eles não queriam se humilhar na presença do Senhor. Não queriam dar um culto verdadeiro. Eles queriam ser vistos pelo povo. Eles queriam se mostrar para o povo que eles eram eloquentes, que eles tinham um louvor bonito, que eles tinham aquilo tudo. Só que a verdadeira adoração estava longe de Deus. Então é melhor que nós estejamos sentados aí, ou então só sentados aqui, aleluia Deus, mas que nós estejamos uma adoração verdadeira. É por isso que às vezes eu tenho, me cobro bastante, às vezes também cobro um pouco também o Pedrinho, porque aqui, irmão, nós estamos como sacrifício, mais do que vocês, sabia? A cobrança aqui vem mais para nós dois do que para vocês. Aleluia, Deus. Porque seria hipocrisia minha ou hipocrisia dele, aqui nós pegar um louvor bonito, maravilhoso, e aquele louvor tocar em você, mas não está tocando em mim. Seria hipocrisia eu pegar uma palavra e dizer, irmão, ande reto, irmão, ande nesse caminho, irmão. Mas a minha vida está totalmente distorcida daquilo que eu estou falando. E é assim como o povo andava nesses dias. Aí por isso que ele disse, Ezequiel, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Quando o Senhor me deu a visão disso aqui, isso aqui foi a visão, irmão. Ó. Essa pedra aqui falava comigo. Ó. Aleluia, Deus. Esse homem aqui está representando Jesus. Aqui é um leão. E aqui tinha 4 anjos. Essa pedra, ela falava comigo. Dessa pedra saiu uma voz. Aleluia. E essa voz, ela mandava falar tudo o que eu tinha que fazer. Como tinha que fazer aqui a igreja do templozinho. Como eu deveria proceder. É por isso que aqui você vê algo diferente, né? Como deveria ser as ofertas. Vocês vão ver nas igrejas, tudo passa aqui no bichinho, né? Aleluia, Deus. E tudo, até o modelozinho do bicho ele deu para fazer. O chifrezinho representa como se fosse um altar do passado. Aleluia, Deus. E então, só que ainda tem umas coisas que ainda pode fazer. Tem que ter 4 colunas dessas aqui. Uma aqui, outra aqui, uma bem ali, outra bem ali. E 2 lá, e 4 lá fora. Que é essas colunas aí. E eu não ocultei. Porque no começo, eu fui fazer apressado pelas outras pessoas que estavam comigo, né? E aí eu fui fazer com a cabeça dos outros. E ainda hoje o Senhor me cobra, né? Mas quando entrar dinheiro, eu vou furar, vou quebrar, vou botar aqui nessa aí, vou fazer como o Senhor tem mandado. Aí do mesmo jeito que ele falou com Ezequiel, ele falou comigo, ele presta atenção, aleluia Deus, oh Deus poderoso, Espírito Santo de Deus, presta bastante atenção, ele dizendo, bastante atenção no que eu estou te mostrando, no que eu estou falando, aleluia Deus. E aí então eu comecei a fazer aquilo que ele estava mandando, aleluia Deus. Aí, voltando aqui para o texto, aí os homens estavam falando tudo errado, irmão, fazendo tudo errado na casa do Senhor, aleluia Deus. E hoje não é diferente,
Aleluia, Deus. Alguém pode perguntar, irmão, onde é que você... Não, igreja ali, simplesinho. Mas que você faça a vontade do Senhor. Nós poderíamos ter aqui algo grandioso, maravilhoso. Aleluia, Deus, mas nós viver longe do Senhor. Nós viver com um louvor bonito, mas que não exaltasse o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos ter algo grandioso aqui, aleluia, Deus, mas o Senhor anda longe de nós. E então ele disse, presta atenção no que eu vou te mostrar, no que eu vou te dizer. E aí o povo de Israel andava longe da sua presença. Os 6, como ela leu, né, eles andavam nas suas corrupções. Aí diz aos israelitas, rebelde, eu, o Senhor, Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estavam fazendo. Aí o Senhor diz para Ezequiel, diz para o povo, aleluia, que eu não vou mais tolerar isso aqui que eles estão fazendo, não. Está sendo vergonhosa. Aleluia, Deus. E o que eles faziam, irmão, era tão vergonhosa que vocês vão ver, aleluia, Deus, o que Paulo diz em Romanos capítulo 2 e versículo 24. Quem achou pode ler. Aleluia, Deus. Romanos capítulo 2, versículo 24, para nós continuar. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Amém? Aleluia, Deus. Aí, as nações que estavam ao redor de Israel começaram a blasfemar o nome de Jesus, por causa do quê? Das atitudes dos homens. Por isso que o Senhor disse, eu não vou mais tolerar o que vocês estão fazendo. Aí as pessoas dizem, irmão, lá no Velho Testamento. Aí Paulo pega e traz algo para nós, o Novo Testamento, que é para a igreja atual. Aleluia, Deus. Ou seja, algo que nós fazer, aleluia, de vergonhosos da casa do Senhor. Aí a Bíblia diz que o nome do Senhor é o que é blasfemado por nossa causa. Aleluia, Deus. É por isso que ele disse, eu não vou mais tolerar o que os israelitas estão fazendo. Então vai fazendo de acordo com o que o Senhor tem ordenado. E então ele começou a lista, né? Aí o 7 que nós já limos, né? Aleluia, Deus, eu vou ler nessa versão aqui, que é a mesma versão da Simone, essa versão aqui. O 7 é assim, eles têm profanado o templo, deixando estrangeiros que não foram circuncidados, gente que não me conhece, entrar no pátio do templo, quando a gordura e o sangue do sacrifício estão sendo oferecidos a mim. Assim dizendo, todas as coisas vergonhosas o meu povo tem quebrado a minha aliança. Amém? Aleluia, Deus. Aí eles levavam sangue, levavam a gordura para sacrificar. Aleluia. Mas só que o Senhor não recebia. E hoje o que é o sangue e a gordura que nós levamos para sacrificar, irmão? O nosso louvor, a nossa adoração, aquilo tudo que você sai de casa e vem para a casa do Senhor. É isso agora que nós fazemos para adorar o Senhor. E então, quem era que estava levando, irmão? Não era mais os crentes, mas estava levando pessoas que não eram crentes. A Bíblia diz que o verdadeiro judeu, o verdadeiro crente, não é aquele que é circuncidado na pele. Porque o judeu, para ser judeu, ele tinha que ser incircuncidado. O homem, a mulher não precisava, mas o homem tinha que ser circuncidado. O que é o circuncisão, irmão? Hoje nós chamamos de fimose. Fimose, acho que é assim esse nome. E a mulher não. Hoje nós somos o que? Circuncidado o que, irmão? No coração. Que é o mandamento que o Senhor disse. Amar primeiro a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Esse agora é a aliança com o Senhor estabeleceu para conosco. Aleluia, Deus. Aí o estrangeiro poderia fazer o sacrifício? Poderia. Mas se ele fosse o que? Circuncidado. E hoje o estrangeiro pode, hoje nós somos um estrangeiro, mas hoje nós somos o que? Circuncidados no coração, porque nós aceitamos Jesus como Salvador e cremos na sua palavra.
modificado nada. Nada foi mudado na minha vida e na sua vida. E o povo de Israel estava fazendo isso. Pessoas que não estavam habilitadas estavam. E quem é para fazer isso, irmão? Somos nós que somos filhos do Senhor Jesus. Não é pessoas que ela... É por isso que é difícil vir uma pessoa aqui para pregar, irmão. Eu só trago alguém aqui para pregar que eu não conheço. Pessoas mesmo que têm uma intimidade comigo. Porque se eu lhe deixar que você conhece, vir aqui em cima louvar que eu conheço você, vejo você todo dia, do que uma pessoa que eu mal conheço só porque alguém já falou. Eu preciso, se o Senhor falar, eu vou lá e falo, trago aquela pessoa. Mas se o Senhor falar, eu não trago. Porque foi isso que o Senhor falou comigo. E aquelas pessoas estão fazendo de todos os jeitos. E nós não devemos fazer de todo jeito, mas fazer de acordo com o que o Senhor nos manda. Para ter uma ideia, irmão, tem igreja que eu só prego uma vez. Aleluia, Deus. E aí depois não me chamam mais. Aleluia, Deus. Aleluia. Aí você, irmão, você não acredita. Eu danço, irmão. Eu danço na presença do Senhor. Eu pulo na presença do Senhor. Eu acho que eu falo mais língua do que os irmãos das igrejas aqui tudinho, irmão. Aleluia, Deus. Mas como o meu modo de ensinar, de pregar é desse jeito, as igrejas aqui não gostam muito desse jeito aqui de eu pregar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aí tem alguns pastores que já fui só uma vez, não me chamaram lá não. Porque é mais desse jeito, né? Aleluia, Deus. Então, isso foi tudo que o Senhor me deu. Aleluia. E então ele disse, essas pessoas não podem entrar, porque eles faziam, vamos dizer, o fogo estranho. Vocês se lembram que os 2 sacerdotes levaram o fogo estranho? Quando eles chegaram lá, o fogo queimou eles. Porque levaram o fogo estranho. Então hoje nós precisamos levar uma verdadeira adoração. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então o povo de Israel estava tolerando tudo isso. Aleluia, Deus. E hoje as igrejas estão tolerando também todas essas coisas. Eles querem ver o quê? É bonito, né? Uma igreja cheia como estava naquele dia. Aleluia, Deus. Mas também dá trabalho, irmão. Pessoas que a igreja está cheia, mas pessoas que não querem fazer segundo a vontade do Senhor, aí dá trabalho para a gente, que aí a gente tem que estar orando e aquilo tudo, aleluia. Quando é pessoas que não dá, irmão, aleluia, Deus, você não tem aquela preocupação com aquele povo, aleluia, Deus. E uma coisa que nós temos que fazer, irmão, temos pessoas, irmão, nós temos que evangelizar, mas primeiro para isso nós temos que se preparar aqui dentro. Nós estamos preparados para poder ir lá fora, entendeu? E o povo está fazendo tudo isso. O 8, quem achou o 8 pode ler para mim? Aleluia, Deus. Não, agora nós voltamos lá para Ezequiel. Não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, ante vós constituíste a vós mesmos. Aleluia, Deus. Guarda da minha ordenança no meu santuário. Aleluia, Deus. Olha o que eles faziam, ó. Eles deixavam que estrangeiro realizasse o meu templo, as cerimônias sagradas, em vez de eles mesmos os fazer isso. Amém? Então quem era que era para fazer, irmão? Era os judeus era para fazer. Só que eles botavam as pessoas para fazer. Hoje, quem é que é para fazer isso, irmão? Quem é para louvar, ajudar na obra do Senhor somos nós. Não nós trazemos uma pessoa que nós não conhecemos para que louvar aqui em cima, né? Ou então pregar, ou então ministrar, ou então fazer, seja lá qual seja. Aí às vezes nós não queremos fazer, às vezes nós não queremos se doar um pouco mais, aí trazendo o quê? Um cantor desse aí vai que leva o seu dinheiro. Aleluia, Deus. Aquele irmão também que estava aqui, ele disse que na primeira vez que ele estava, apareceu um pastor, e ele, toda vez ele diz, irmão, aqui tem um modo de a gente ganhar dinheiro. Aí ele lubriou o pastor, aí começava a trazer uns negócios lá, que eu dava pé, ele ia ganhar um monte de dinheiro que em 3 meses a igreja não entrava com oferta, num culto, a igreja arrumava aquele dinheiro. Ele se mandava, quando ele alisava, ele voltava de novo, rapaz, vamos fazer outro. Aí quando deu fé, ele disse que, pastor, esse homem aí está roubando nós. Aleluia, Deus. Aí quando ele voltou de novo, aí o pastor não quis mais ele nessa situação. E assim acontece com nós, irmão. No lugar de nós, irmão, mas eu não sei louvar, não sei nada. Realmente, irmão, tem pessoas que têm um chamado para louvar, mas tem quem ensina. Tem pessoas que têm um chamado para pregar. As pessoas pensam que todo mundo é para pregar, não. Tem
pessoas que ele tem um chamado que tem um ministério de cura. E tem pessoas que o ministério de cura, automaticamente ele não vai estar aqui em cima pregando. O evangelista, irmão, o evangelista, tem pessoas que ele é evangelista e está aqui em cima. E ele não sabe pregar aqui em cima. O evangelista ele sai na rua pregando para as pessoas que estão precisando. Aleluia, Deus. O dom de ministrar, o dom de ajudar, tem o dom de ajudar. A pessoa, eu trouxe até na oração de terça. Tem pessoas que têm o dom de ajudar. E quando você tem o dom de ajudar, o Senhor vai o quê? Te abençoar financeiramente, para tu abençoar os irmãos da igreja e a igreja. Mas muitas pessoas não buscam esse dom, porque eles dizem, não, eu ganhei aqui, não vou dar para ninguém não. Isso é o dom que o Senhor dá. Aleluia. E nós não buscamos esse dom para o quê? Para nós ser prósperos, espiritualmente e financeiramente. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor nós ter para dar do que nós estamos pedindo, né? Aleluia, Deus. E tem outros vários dons que nós não pedimos. Então a igreja, ela é repleta de 24 dons para ser distribuído em cada um de nós. Aleluia, Deus. E geralmente os levitas, nessa época, os levitas não eram ricos. Os levitas que ajudavam a casa do Senhor, eles ganhavam só para se manter. Hoje os levitas, irmãos, eles são bem ricos, viu? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, algo que é para nós fazer, irmão, não é para as pessoas lá que vão fazer, mas sim nós fazer. Agora vamos no versículo 9. Aleluia, Deus. Em Ezequiel 44, 9. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Agora vamos 10, que é a resposta disso aí. Mas os levitas que se apartam para longe de mim, quando Israel andava errado, e andava desviado de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Amém? Aleluia, Deus. Ou seja, irmão, porque o Senhor disse isso, porque eles terminavam de vir, faziam o seu sacrifício, depois ele quer adorar outros deuses. Aleluia, Deus. Eles iam fazer todo o seu ritual, mas quando terminavam, iam fazer todas as coisas erradas que estavam no mundo. Como eu falei no começo, igual os homens que ministravam, que louvavam, quando terminavam o que? Beber uísque e o que? Ficar com mulheres novas. Aqui estava semelhante esses levitas, esses sacerdotes. E aí o Senhor disse para Ezequiel: não deixam que eles venham e tragam sacrifício. Porque quando eles terminarem, eles vão o quê? Fazer as abominações que ele faz lá fora. Aleluia, Deus. Então que quando nós venhamos, aleluia, Deus, louvar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus, nós vamos saber que com essa palavra penetrada dentro de nós vamos fazer que nem Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. E eles faziam isso, irmão. Aleluia. Por isso que o Senhor disse: não deixe eles fazer, porque quando eles terminam, aleluia, Deus, eles vão fazer tudo abominável ao Senhor Jesus. Agora vamos no versículo 11. Contudo serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Aleluia, Deus. Aqui ele já vai começar a ordenar as qualidades das pessoas que deveriam fazer o sacrifício. Então vamos continuar no 11, 12, quer dizer? Aleluia, Deus. Porque eles ministram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Jeová. Amém. Levarão sobre si a sua iniquidade. Aleluia, Deus. Aqui diz os seus castigos. Então quem faz isso totalmente errado, irmão, ele vai levar o castigo de
Deus sobre eles. Aleluia, Deus. Vamos, 13. Aleluia, Não Deus. se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem me chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas. As santidades de santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Aleluia, Deus. Essas são as pessoas que não poderiam fazer. Agora vamos para o 14. Que já está finalizando, nós vamos ler todinho. Contudo, eu constituirei guardas de ordenança na casa, em todo o seu serviço, e em todo o que nele se fizer. Aleluia, Deus. Vamos continuar. Vamos ler todo. Mas os sacerdotes levíticos e os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se estremerão de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Aleluia, Deus. Vamos só dar uma paradinha para nós continuar de novo. Aí nós vemos aqui, ó, que Zadok era um homem da linhagem da tribo de Levi. Então ele estava cultivando seus filhos, seus descendentes, para que servir o Senhor verdadeiramente. Então ele agora disse para Ezequiel: tu separa os descendentes de Zadok, que era um sumo sacerdote, para servir na casa do Senhor, porque os outros estavam fazendo tudo errado, e agora ele queria fazer certo, né? Então ele começa a trazer as ordenanças sobre os filhos de Zadok. Aleluia, Deus. E isso também nós temos que trazer o que? Essas ordenanças para os nossos filhos espiritual. Não pode ser só os filhos de sangue, mas uma pessoa que, no caso, uma pessoa que você ganha para Jesus, você agora vai instruir ele como se deve andar agora no caminho do Senhor Jesus, né? Aleluia, Deus. Então, aqui agora nós vamos começar um pouco sobre as ordenanças dos trabalhos da casa do Senhor. Falei lá onde? No 15 ou foi no 14? Pois vamos continuar. No 16, Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para me servirem e guardarão a minha ordenança. Pode continuar, o 17. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho e não se porão lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa. Amém? Aleluia, Deus. Aí agora ele começa a ordenar, né? O modo que agora eles iam se comportar, como eles iam se vestir. Aleluia, Deus. Como eles iam estar ministrando na casa do Senhor, né? Muitas pessoas, até ficar na portaria ali também é um trabalho para o Senhor, né? Só isso, só fazendo portaria, irmão. Passei 4 anos na portaria do Senhor. Eu achava bom que eu era o primeiro a pegar na mão dos irmãos. Eu era o primeiro a chegar e abrir a porta, né? Aleluia, Deus. E muitos dos irmãos começaram a pregar primeiro do que eu. Quando eu comecei a pregar foi depois de 6 anos, esperando no Senhor. Aleluia, Deus. Mas às vezes eu tinha vontade, mas eu não sabia, né? Eu ficava no meu canto. Aleluia, Deus. E muitos dos meninos que não tiraram portaria, hoje alguns estão afastados da presença do Senhor, porque não pegaram as ordenanças de Deus para viver segundo a vontade do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós paramos aonde? 17. No 17, agora nós vamos para o 18. Aleluia, Deus. Aleluia. Pode subir aqui para cima, irmão Pedro, que no final de ler aqui nós vamos ministrar aqui novo. Coifais de linho estarão sobre as suas cabeças e ceroulas de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhe venha suor. Aleluia, Deus. Irmão, era tão profundo o sacerdote que ele não poderia suar para fazer o sacrifício do Senhor. Vai no baixinho. Ele até suar, ele tinha
Por isso que essa roupa era para ele não ter aquele suorzão. Por quê, irmão? Porque o Senhor não quer algo de sacrifício, algo que vai lhe custar tanto. E ele, quando suavos, é porque eles estavam buscando bastante força. E o Senhor não quer que nós servimos Ele com força, mas com amor. O Senhor quer que nós servimos Ele com vontade, não obrigado. Entendeu? Por isso que ele tinha essas roupas, para justamente ele não suar. Para aquele sacrifício ser um sacrifício pesado para o Senhor. Então, seja, irmão, para nós fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, não obrigado. Não, eu vou fazer porque eu estou obrigado. Como às vezes a gente é um empregado. Ixi, rapaz, eu não queria ir. Você vai porque você é obrigado, porque você tem um patrão, você tem aquilo. E o Senhor não, irmão. O Senhor não quer nos obrigar a servir Ele, mas servir Ele de amor, com vontade, com agradecimento do que Ele tem feito na nossa vida, né? Então, por isso que era desse jeito. Aleluia, Deus. Vamos continuar para finalizar, que nós vamos finalizar no... Aleluia, Deus. No 22. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Irmão, pegar e volta bem baixinho. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Nós paramos aonde? No 19, né? Agora vamos 19, para nós finalizar. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras, porque ministram e as porão nas santas câmaras. Edifiquem o povo estando com as suas vestiduras. Amém? Aleluia, Deus. O santuário, o templo do Senhor era composto de 3 espaços. Tinha onde era o sacrifício, que era fora. Tinha o ato e tinha o santo e o santo. Ou seja, era como se fosse lá fora, como se fosse aí e como se fosse aqui. Aqui era como se fosse o santo dos santos. Aleluia, Deus. E para vir nesse processo, tinha primeiro o sacerdote se lavava todinho, ele se espeava para ver como é que estava perante o Senhor. Aleluia, Deus. Hoje não precisa disso, precisa do quê? Só você ler a Bíblia é seu próprio espelho. E a Bíblia mostra como você está perante o Senhor. Ela vai nos refletindo a imagem e semelhança de Cristo. Agora só para nós finalizar, foi o 20, foi? Agora o 20, o 21 e o 22, para nós finalizar. E a sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo antes. Como provém tosquiarão as suas cabeças. E nem o sacerdote dele viu quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Amém? Glória a Deus e aleluia. Então aqui tem alguns pontos para nós finalizar. Primeiro, o homem que ministrava, ele não poderia o quê? Ser um homem que tomasse bastante vinho, né? E muitas pessoas dizem, não é pecado tomar uma cerveja. O pecado é ficar bêbado, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que não era para eles beberem, né? Eles tinham que beber o vinho, mas o suco do vinho, não aquele vinho que embriaga. Aleluia, Deus. Ele tinha que ter essas ordenanças, ele não poderia ir de todo jeito. Outra coisa também, ele não poderia deixar o cabelo grande demais e nem rapado demais. Aleluia, tinha que ser normal. Aleluia, Deus. E hoje, às vezes, uns usam o cabelo grande demais, outros rapado demais. Não usam o padrão. E a Bíblia diz o que? Que ele tinha que ser normal. Nem rapado e nem grande demais. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aí outros cantam. Tem umas igrejas que não deixam que ter o homem com a barba grande. Né? Outras têm que ter a barba grande. Aleluia, Deus. E isso, Senhor, Ele também ordenou também que você tinha que deixar também no padrão normal. Ou não rapado demais, ou não grande demais, mas no padrão. Aleluia, Deus. Assim também como o camelo. Aí um diz que não pode
Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Tem outras ordenanças. Como é? 22 para finalizar. E ele não se casará nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Aleluia, Deus. Amém? Aqui também tem uma ordenança. Aí, isso, irmãos, alguns homens sábios, eles vão buscar muito conhecimento, para às vezes depois de torcer a Bíblia, né? Mas aqui também tem umas ordenanças. Aí aqui diz assim, ó: o sacerdote não pode casar-se com viúva nem com uma mulher. Aqui essa versão vai dizer uma mulher divorciada, que é o mesmo que repudiada. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Mas como é que a mulher deve casar? Aleluia, com um homem que não tem nunca tenha sido casado. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Irmão, mas lá no mundo eu conheci a pessoa. Aí o Senhor disse que não leve em conta o tempo da ignorância. Mas quando nós estamos aqui, aleluia, Deus, que aí nós já conhecemos essas verdades, aí sim, aí Ele traz essas ordenanças para nós. Aleluia, Deus. Aí tem outro fator que, aleluia, Deus, nós poderíamos buscar também. Aí Ele disse, aleluia, Deus. Aí agora Ele vai dizer com quem você deve e quem você não deve. Ele diz com virgens da linhagem de Israel, né? Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Aí Ele também diz o que? Ou viúva, ou viúvo, né? Vamos dizer assim na versão, da linhagem de Israel. Ou seja, aleluia, Deus, se você quer casar com alguém que seja viúvo, mas que ele que seja da casa do Senhor. Aleluia, Deus. Ele pode ser de outra igreja, mas que ele sirva do Senhor. Se ele for viúvo, que seja, não que seja do mundo. Aleluia, Deus. Se ele for um homem divorciado e estiver no mundo, que você não queira casar com ele. E muitos pastores não ensinam isso, irmão, porque tem medo que a igreja saia. Aleluia, Deus. Ele tem medo que os irmãos, né? Só que se o irmão sair, aleluia, Deus, a gente fica um pouquinho triste, mas a gente não vai obrigar o irmão a querer fazer como a gente quer, né? Mas segundo o que o Senhor tem para com ele. Aleluia, Deus. Sabe por que aqui a negada às vezes quer arrumar uma esposa para mim? Por causa que o Senhor já falou como eu devo fazer. Aí eu vou ficar olhando para a mulher, para a sua mulher, eu vou ficar olhando para a mulher que passa. Não, porque o Senhor já me disse na palavra o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Aí aqui o sacerdote que está falando, ou seja, um homem, um pastor, ou um homem que se via o Senhor Jesus. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer aqui algo muito interessante aqui para vocês, irmão. Quando nós chegamos nessa palavra virgem, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos Jesus lá fora, e mesmo que nós se relacionamos com alguém lá fora, mas você chega aqui solteiro, aleluia, Deus, é como se agora você é uma virgem do Senhor Jesus, entendeu? Tanto faz ser o homem como a mulher. Aleluia, Deus. Então, quando você, mesmo lá fora, aleluia, você, como eu falei, se relacionou, aí agora o Senhor te trata agora como a princesa dele, como o príncipe dele, entendeu? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí, agora você começa a andar no caminho reto do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essas são as ordenanças que o Senhor trouxe para o templo da casa do Senhor e hoje Ele traz para nós. Aleluia, Deus. Que nós colocar essa palavra no nosso coração. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E por que era isso, irmão? Porque era que Ele não queria que com uma pessoa que já fosse divorciada. Aleluia, Deus. Se uma pessoa talvez tinha se divorciado de alguém, alguma coisa tinha acontecido. Aleluia, Deus. E se a pessoa já veio no segundo e terceiro casamento, talvez ele já não era uma pessoa muito legal. Aí talvez você vai se casar com um homem que já veio do segundo ou terceiro casamento. E aí ele ainda não é convertido. Aleluia, Deus. Ele vive no mundo. Aleluia. Talvez lá ele poderia
chegar e aí ele está totalmente. Por isso o Senhor queria que você casasse com uma pessoa de dentro, aleluia, Deus, porque você estava vendo, você estava sempre de olho nele, estava vendo as condutas dele, até dentro da casa aí vem você erra. Aí vem o cara tá aqui louvando, tá pulando, tá falando, mas às vezes é que nem aqueles estrangeiros, ele tá ainda querendo enganar a irmã, querendo enganar o irmão. Aleluia, Deus. Então, aleluia, Deus. É por isso que o Senhor queria que tivesse tudo isso. Para que, aí às vezes nós dizemos, irmão, rapaz, o negócio está meio ruim. Aleluia, Deus. Mas é porque nós não esperamos no Senhor, nem entramos nas ordenanças dele. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E às vezes nós não queremos aconselhar. E quando nós a conhecemos, aí o Senhor diz, agora nós não somos mais culpados, né? Aleluia, Deus. Daquilo que aconteceu com a pessoa. Aleluia, Deus. Um exemplo do céu é uma pessoa que ele não está qualificado para começar a ministrar aqui. O inimigo vai se levantar contra ele e ele não vai suportar aquilo tudo, entendeu? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E essa noite eu quero que cada um das minhas irmãs esteja o casamento abençoado. Esteja sua vida abençoada na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então nós finalizamos por aqui. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí, algo aqui do repúdio, que é o divórcio. Aleluia, Deus. Que seja pessoa que não seja lá fora. Mas se a pessoa for divorciada e ele aceitou Jesus, agora ele é uma nova criatura, aquilo caiu por terra. Entendeu? Agora ele já é uma nova criatura. Agora sim você pode casar. Talvez vocês não entenderem. Isso aqui é para as pessoas que estão lá fora. Entendeu? Você aqui dentro, pegar uma pessoa que é divorciada, que está lá fora, não serve o Senhor. Agora deu para entender? Aleluia, Deus. Então, porque às vezes nós estamos aqui fora e vamos buscar uma pessoa que já vem do segundo e terceiro casamento lá de fora, entendeu? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus por Deus. Pode voltar aqui do outro lado, pode voltar. Aleluia, nós vamos ministrar aqui, nós finaliza aqui. Aí, você está aqui dentro e vê lá fora um rapaz que vem do segundo e terceiro casamento. Rapaz, mas ele é tão bonitinho, acho que eu vou buscar ele. Aquele que nós estávamos louvando agora. Aleluia, Deus. Então, é isso. Aleluia, Deus. Mas se você está aqui, aleluia, Deus, e alguém veio, se converteu, ele já veio do segundo casamento, aleluia, Deus, ou ele já foi junto ou algo parecida, mas ele sentou ali e o Senhor tem feito uma transformação, é como se aquele casamento dele foi anulado. Aleluia, Deus. E agora ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aleluia, Deus. É isso que o Senhor ordena. Aleluia, Deus. Agora, se ele já veio do segundo casamento e está aqui dentro, um homem esperando no Senhor, ou uma mulher esperando no Senhor, aleluia, Deus, aí você se pode casar. Aleluia, Deus. Do mesmo para as pessoas, os homens também, as viúvas e etc. Às vezes é uma mulher viúva, aleluia, Deus, mas ela quer ir lá fora. Aleluia. Ela já aceitou as viúvas aqui, né? Ela quer ir lá fora, aleluia, Deus. Mas se um dia o Senhor tocar, ela quer ter que esperar que esteja um viúvo aqui dentro da casa do Senhor, ou outro que veio, aleluia, mas que se converteu e agora é o que? O servo do Senhor. Aí agora você pode pegar e agarrar e segurar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Então é isso, irmão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí você pode dizer, irmão, aleluia, Deus. E se o Senhor me mostrar algo assim, você ame bastante o Senhor e fique na sua exposição. Aí se for do Senhor, ele vai o quê? Trabalhar, trazer aquela pessoa, ele vai sentar no cantinho, ele vai passar pelo processo. Aí quando ele tiver bom, ele diz, agora eu vou te dar minha princesinha para tu se casar. Porque o Senhor ele não vai dar um varão para estar lhe batendo. O Senhor não vai dar uma mulher como eu escolhi com meus próprios vontade, aí estava lá sofrendo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, mas o Senhor ele quer dar algo. Você se casa não para você ser feliz, mas para você fazer aquela pessoa feliz e ele te fazer feliz. Aleluia, Deus. O marido tem que fazer a mulher feliz e a mulher fazer feliz. Você diz, eu vou me casar para eu ser feliz, não. Está errado. A Bíblia diz que nós temos que fazer aquela pessoa feliz. Então o Senhor ele junta o quê? Não um casal, mas ele junta propósito.
trouxe para casa. Passou um tempo, não vai dar para eu descer para ela. Aleluia. Mas no final eu vou orar pela irmã que ela está com cisto na garganta e hoje o Senhor vai curar ela, no poder que é o nome do Senhor Jesus. Mas terminar o culto eu oro por ela. Aleluia, Deus. Vamos orar. Soberano e maravilhoso Pai, graças te dou, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai, pelas tuas filhas, Pai, que o Senhor Deus, meu Pai, nos concedeu, Pai. Ah, Senhor Jesus, poderoso Pai, que o Senhor, Pai, nos leve para casa com segurança, livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor da glória. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu essa noite. Pai, que nós venhamos guardar ela no coração para não pecar contra ti, Pai. Pai, que as tuas filhas venham ter uma semana abençoada, uma semana reparadora, Senhor da glória. Pai, cada uma das irmãs, Senhor Deus, meu Pai, que estão com algo, Senhor Deus, meu Pai, na justiça, que essa noite venha ser destravada no poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, eu elevo o meu espírito nas dimensões espiritual, Pai. Pai, eu levo, Senhor Deus, e Pai, meu espírito, Pai, no tribunal de Cristo Jesus. E essa noite, Pai, eu desato, Senhor Deus, meu Pai, tudo que o inimigo tem levado sobre a tua igreja, Pai. Ah, Senhor Deus, meu Pai, ele tem levado nos tribunais, Senhor. Ah, Pai, mas que nessa noite venha ser liberado, Senhor Deus, meu Pai. Aquilo que está na justiça da tua igreja, dos teus filhos, Senhor da glória. Pai, também nessa noite eu vou no tribunal de Cristo, Pai. Cada irmã, cada irmão que pediu para que o Senhor abra uma porta de trabalho, Pai. Não importa, Senhor Deus, Pai, que essa noite venha ser aberta, Pai. Uma porta de trabalho, Pai, para que não venha empatar as tuas filhas te adorar, bendizer o teu santo nome. Oh, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, essa noite, Pai, eu vou no tribunal de Cristo, Senhor Deus, Pai, anular tudo que o inimigo tem levado sobre a tua igreja, sobre as tuas filhas, Senhor Deus, Pai. Pai, tudo que o inimigo tem, Pai, falado ao nosso respeito, Senhor da glória. Essa noite nós vamos no tribunal de Cristo, onde está sentado o nosso Deus que é Pai, o nosso advogado que é o nosso Senhor Jesus. Ah, Deus Santo e Deus amado, e o nosso acusador que é o inimigo, Senhor Deus, Pai. Mas nessa noite tudo seja, Pai, aniquilado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, e que nessa semana nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana reparadora, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, cada irmão, Senhor Deus, meu Pai, cada irmã que pediu oração, Pai, essa noite, Pai, entrega cada um em tuas mãos, Senhor da glória. Pai, que o Senhor me dê graça para mais tarde subir o monte, Pai, para levar, Senhor Deus, meu Pai, em oração a cada uma das tuas filhas, Pai, que aqui estão, os projetos delas, Senhor. Pai Santo e Pai amado, levanta, capacita as mulheres, Pai. Pai, que o dom, Senhor Deus, meu Pai, de prosperidade venha cair sobre a cabeça das tuas filhas, Pai. Pai, porque se o Senhor abençoar tuas filhas financeiramente, elas vão abençoar a tua casa, vão abençoar a tua obra, vão abençoar a obra missionária, Senhor, vão abençoar, Senhor Deus, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para conosco, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, Pai, tudo que está travado no mundo espiritual venha ser destravado essa noite, Pai. E eu te rendo graça, te rendo louvor, Pai. Tudo que o inimigo falou a nosso respeito, eu quebro hoje, eu amarro hoje no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia os teus anjos poderosos essa noite e desfaz as obras do diabo sobre a nossa vida. As enfermidades, Senhor Deus, Pai, nós repreendemos agora toda dor no osso, Senhor Deus, meu Pai, toda dor, Pai, nas articulações, eu anulo agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Todo espírito de ansiedade, depressão, Senhor Deus, meu Pai, diabetes, Senhor Deus, meu Pai, eu repreendo agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Ah, Deus da glória, Pai, toda dor na perna, Senhor, na clavícula, Senhor Deus, meu Pai, oh, na coluna, Senhor, as hernias de disco, Senhor Deus, meu Pai, eu quebro hoje, eu aniquilo hoje, Senhor Deus, meu Pai, eu destruo hoje no poder que há no nome do Senhor Jesus, todo nódulo, Senhor Deus, meu Pai, ah, Deus, toda pedra no rio, Senhor Deus, meu Pai, toda pedra na vesícula, Senhor Deus, meu Pai, nós destruímos agora, Pai, nós curamos agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Oh, Deus da glória, Pai,
Eu te rendo graça, eu te rendo louvor, poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, são essas coisas que eu te peço, eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todo sempre. Quem crê, diga amém. Levante suas mãos para receber as bênçãos apostólicas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. E quem crê, diga amém. Ide na paz do Senhor e da paz do Senhor, seu irmão. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E